A via de parto no Brasil, ela pode ser escolhida. Tem casais que pretendem, né, e que preferem ter um parto normal e outros casais que preferem ter uma cesariana. Então, o parto ideal é aquele que for do desejo do casal. Isso a gente, como obstetra, a gente só tem que acolher, tem que orientar e respeitar esse desejo. Mas quando nos perguntam qual o parto mais seguro, é o parto normal. Por quê? Porque na cesariana, apesar de os riscos da cesariana hoje em dia serem muito baixos, quando você bota em comparação com o parto normal, os riscos realmente da cesariana são um pouco maiores. Porque a mulher, né, ela se submete a uma cirurgia. E toda cirurgia existe, né, um acréscimo de risco, mesmo que pequeno. Então, respondendo, né, o ideal é o desejo de cada casal. E realmente o parto normal, ele ainda é mais seguro do que a cesariana. A gente tem, né, duas indicações absolutas de cesariana, que são placenta prévia oclusiva total, que é aquela placenta, né, que ela se implanta no orifício interno do colo, fechando, né, a passagem que liga a cavidade interna do útero à vagina. Então o bebê ele não consegue passar, porque a placenta está ali fechando. Então isso é uma indicação absoluta de cesariana. Outra indicação absoluta é a desproporção cefalopélvica verdadeira, que é quando que aquele bebê é tão grande que imagina-se que ele não atravesse aquela pelve e que daí a cesariana também estaria indicada. No Brasil a gente tem uma outra indicação, né, que não é absoluta, mas é relativa, que é o bebê pélvico, que é aquele bebezinho que ao invés de ele estar com a cabeça virada para baixo, ele está sentado. Nós, obstetras aqui no Brasil, a gente não recebeu muito treinamento, né, com relação à assistência de parto pélvico e por isso a maioria de nós não faz assistência desse tipo de parto, mas é uma contraindicação relativa. Então tem obstetras experientes que assistem esse tipo de parto, fazem assistência programada e que tem muito sucesso neles também. Nós, basicamente, né, com o bebê, nós auscultamos. A frequência cardíaca fetal, ela é muito fidedigna com o estado de bem-estar que aquele bebê se encontra. Então, se aquele bebê ele tem uma frequência cardíaca variando dentro de valores normais, né, que a gente coloca como entre 110 e 160, esse bebê ele é considerado que ele está bem. Claro que quando ele começa a variar, fica acima de 160 ou abaixo de 110, a gente lança a mão de um outro exame, né, chamado cardiotocografia, que é um exame que a gente vai fazer um gráfico da frequência cardíaca do bebê durante 20 a 30 minutos, e daí a gente vai saber se aquele bebê está ou não bem. E daí a gente pode decidir por mudar os planos e não seguir com a assistência de parto normal, fazendo uma cesárea naquele momento. E o bem-estar da mãe, como é que a gente avalia? A gente também avalia, avaliando parâmetros, né, como a pressão, a temperatura, perguntando se ela está cansada, se ela está com sono, está com fome, olhando a glicemia e ofertando para ela tudo o que ela precisa para poder viver bem aquele trabalho de parto. Muitas vezes a gente lança a mão da analgesia de parto para que aquela mulher consiga descansar durante um tempo, daí depois ela volte, né, a ter as contrações mais intensas e dolorosas e conseguir chegar até o final. Então essas são as formas da gente manter, né, e garantir o bem-estar tanto da mãe quanto do bebê.